Nós estamos, esse ano, nós começamos a falar sobre cura emocional, cura da alma. E nós vamos falar alguns domingos sobre isso, sobre cura da alma. A importância de sermos curados dentro da gente. Porque para a gente ser curado externamente, precisamos ser curados internamente. Sim ou não? A cura interior, por incrível que pareça, é mais importante do que a cura física. Porque tem gente que ele é curado fisicamente, mas ele está doente na alma ainda. Então hoje eu quero falar sobre a cura para murmuração. A cura para murmuração. Isso que eu quero falar hoje. Você é uma daquelas pessoas que murmuram, que reclamam, porque às vezes a murmuração, ela tem vários significados. Não tem só um, não. Tá? Eu vou trazer para você, mas antes eu quero ler em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 10 ao 12, para a gente ter uma base aqui do que nós estamos conversando com você hoje aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, tá? Capítulo 10, do versículo 10 ao 12. Olha que texto incrível, porque Paulo, ele mostra um pouquinho do que estava acontecendo com o povo de Israel no deserto. Ontem eu pregando numa igreja, eu estava falando o seguinte: o maior desafio de Moisés não foi tirar o povo do Egito. O maior desafio de Moisés foi tirar o Egito de dentro do povo. Porque para tirar o povo do Egito, demorou alguns anos, tá? Se a gente for calcular, não passou de 10 anos para ele conseguir tirar. Mas para tirar o Egito de dentro do povo, demorou 40 anos. Para você ter uma ideia de como isso é importante. Olha o que está escrito aqui: não murmureis, como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes acontecia como exemplo, e foi escrito para aviso nosso. Foi escrito para quê? Para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele que, pois, que pensa estar em pé, olhe, não caia. Agora, o versículo 13, que é muito interessante, diz assim: não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas Deus é fiel, o qual nos deixará que sejamos tentados, não nos deixará, que não sejamos tentados, que não podemos resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape. Agora vamos ler outro texto em Números capítulo 1. Agora a gente vai lá onde começou a murmuração do povo. E Paulo escreveu aqui, capítulo 11 de Números, versículo 1. E Paulo escreveu o que estava acontecendo com o povo de Israel, justamente para que a gente, igreja, não viva murmurando. A murmuração é um grande mal para a nossa vida. Todo murmurador sofre. E o murmurador também, ele contamina quem está perto. Olha o que está escrito em Números capítulo 11, versículo 1. Depois o povo tornou-se queixoso. Está ali queixoso? Aconteceu que queixou-se o povo. O povo tornou-se queixoso. Fazer queixa é murmuração, é sinônimo. Falando que era mal aos ouvidos do Senhor. E quando o Senhor ouviu, acendeu sua ira, o fogo do Senhor irrompeu entre eles e devorou as extremidades do arraial. Você vê que Deus ficou furioso com a murmuração? É uma coisa incrível, né? Às vezes a gente não sabe que a murmuração é o mal
e que realmente traz consequências drásticas para nós mesmos. Deus ficou irado com o povo, mandou fogo e consumiu a metade ou uma parte, acendeu a sua ira, o fogo do Senhor rompeu entre eles e devorou as extremidades do arraial. O que é o arraial? Onde o povo congregava, aonde se ajuntava. O arraial é o local onde a gente se junta. E Deus fez com que fogo caísse do céu e matasse muita gente ali. Paulo explicou isso lá em Coríntios 10, versículo 10 ao 12, que por causa da murmuração, muitos foram destruídos pelo destruidor. Deus permitiu que o destruidor tomasse conta da vida das pessoas. Eu estou com um dado aqui na nossa introdução para a gente falar o seguinte: a maioria das pessoas teriam motivos mais que suficiente para estar satisfeita. A maioria das pessoas, porque elas têm saúde, têm comida, têm roupa para vestir, têm lugar para morar. Então a maioria das pessoas tem muita coisa para ficar satisfeita. Mas infelizmente, porém, muitas não estão satisfeitas. Vivem descontentes, queixosas, mal-humoradas. São abençoadas com sua vida e saúde, trabalho, sustento, família e amigos, mas acham que tudo poderia ser melhor. Minha vida podia ser melhor. Eu não gosto dessa vida. Mas você tem saúde? Tem. Mas eu podia ser melhor. Eu moro num lugar, podia ser melhor. Segundo as estatísticas, satisfação não está diretamente relacionada ao bem material. Não está relacionada ao bem material. Tem um dado aqui. Na Suécia, por exemplo, a cada 100 mil habitantes, 15 dão cabo da sua própria vida. Na Suécia, por insatisfação. Vê que coisa interessante. Por insatisfação. Na Noruega e na Finlândia, segundo e terceiro colocado no ranking dos países mais ricos, são 18 a 29 suicídios por cada 100 mil habitantes. Respectivamente, o Brasil, com tantas mazelas, está em 71 lugar nas estatísticas mundiais de suicídio. 4 em cada 100 mil habitantes no Brasil se suicidam, tiram a sua vida. Aprendemos na Bíblia que a murmuração é uma atitude ou um sentimento que desagrada a Deus. Desagrada a Deus. Viu que coisa interessante? Mas o que é então a murmuração? Preste bem atenção que eu vou te falar. A insatisfação se revela pela murmuração. Quando uma pessoa está insatisfeita com uma situação, aí ele descarrega na murmuração. Murmurar significa o quê? Queixar-se em voz baixa. Sabe aquela pessoa que fica pelo canto? Não, né? Reclamando. Aí você, o que tá? Estou falando aqui comigo mesmo. Isso é murmuração. Significa que a pessoa está murmurando em voz baixa. Lastimar-se, resmungar, censurar ou repreender disfarçadamente em voz baixa. Dizer mal, maldizer, conceber mau juízo. Viu que coisa que a murmuração ela faz? E aí, esse texto que eu li de Números fala disso, que o povo murmurou tanto que Deus resolveu destruí-los, todos eles, tá? Vamos ver em Êxodo, o Alex vai me ajudar ali no Data Show ali. Vamos ver em Êxodo, por exemplo,
capítulo 14, do versículo 11, Êxodo, capítulo 14, do versículo 11 e 12. Olha o que está escrito aqui. Disseram a Moisés: foi porque não havia sepulcro no Egito que de lá nos tirasse para morrermos nesse deserto? Reclamaram contra Moisés. Não tinha sepulcro no Egito? Foi por isso que você nos trouxe para morrer no deserto, Moisés? Foi para isso? Interessante, né? Então, no versículo 11, eles começaram a reclamar de Moisés. Versículo 12: não é isto o que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Eles falaram isso. Era melhor a gente ficar lá mesmo, ser escravo no Egito, para morrer aqui no deserto. Aí tem gente que ele saiu do mundo, né? O Egito significa o mundo. Ele saiu do mundo, Deus transformou a vida dele, mas ele reclama que, se eu tivesse no mundo eu estaria com mais dinheiro. Se eu tivesse no mundo eu daria meu jeito. Já ouviu alguém falar isso? Se eu tivesse no mundo, a minha vida não estava assim. Irmão, não fala isso não. Isso é um pecado falar isso. Aí tem gente que fala assim: eu vou voltar para o mundo, que a minha vida no mundo estava melhor. Foi o que eles falaram. Minha vida no Egito, a nossa vida, Moisés, estava melhor do que está agora. Você foi nos tirar do Egito para morrer aqui? Versículo 15, dá uma olhadinha lá. Põe lá, Alex, versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: olha que coisa interessante. Por que clamas a mim, Moisés? Não, deixa eu ler aqui o versículo 13. Volta aqui, 13, que é interessante isso aqui. Eu estou fazendo um sermão textual, né, para a gente poder entender o texto. Versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temas, estás quietos, vede o livramento do Senhor, que ele hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. Moisés, com aquela palavra mansa, a Bíblia fala que Moisés foi o homem mais manso que existiu na terra, sabia disso? Aquela palavra mansa, gente, fica calmo, fica tranquilo. Moisés calminho. Ô pastor calmo, Moisés. Versículo 14, ele disse: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Mas Deus estava só ouvindo. Aí Deus tomou a frente de Moisés no versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: olha aqui que Deus falou para Moisés: por que clama a mim? Diz ao filho de Israel que marche, e tu levanta a tua vara. Versículo 16: estende a mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Versículo 23, vamos pular para o 23, é rápido. E os egípcios perseguiram e entraram atrás dele até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os cavaleiros. 24. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, olhou para o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Deus está sempre mostrando que existe um escape. Deus está sempre mostrando que existe uma solução. Deus está sempre mostrando que você vai ter vitória, mas a pessoa, ele fica assim, impaciente, ele fica murmurando: até quando, Senhor? Você sabia que eu não uso essa palavra? Eu não sei se você já usou essa palavra na sua oração, mas eu não gosto de usar essa palavra. Até quando, Senhor, eu vou viver isso?
Até quando? Sinceramente, não faz parte da minha oração essa palavra. Eu não fico perguntando ao Senhor até quando, porque isso dá um ar assim de reclamação, de insatisfação. Dá um ar assim de insatisfação, que eu não estou satisfeito com a minha vida. Eu quero estar satisfeito com a minha vida. Eu quero ser feliz com a vida que eu vivo. Eu quero estar alegre com a vida que eu tenho. Você tem que estar feliz com a vida que você tem, meu irmão. A Bíblia fala disso o tempo inteiro. Nós precisamos entender isso. No Novo Testamento, a Bíblia apresenta que os maiores murmuradores foram os fariseus. Esse negócio de fariseu está aí na moda agora, né? Evangelho de fariseu. Lucas 5,30, dá uma olhadinha lá, para você ter uma ideia. Lucas 5,30. A murmuração dos fariseus. Fariseu gosta de murmurar. Fariseu gosta de reclamar. Ô fariseu para reclamar. Então, olha o que a Bíblia fala. Eles reclamavam, eles murmuravam. Diz a Bíblia no versículo 30. Murmuravam, pois, os fariseus e os escribas contra os discípulos. Os fariseus e os escribas murmuravam contra quem? Contra os discípulos, perguntando: por que vocês comem e bebem com publicano e pecadores? Perguntando para os discípulos: por que vocês comem, e bebem com publicano e pecadores? Murmurando, fazendo críticas aos discípulos. No Novo Testamento a gente vê isso. Vamos ver, por exemplo, outro exemplo aqui. Lucas 15, no versículo 1 e 2. Agora pula do 5 para o 15. A gente gosta de pregar assim, bem explicadinho, para você entender. Lucas 15, de 1 a 2. Olha o que a Bíblia fala. Ora, chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Às vezes a gente pensa que murmurar é reclamar só, mas murmurar é criticar. Quando você vive criticando, uma coisa, com Moisés foi a mesma coisa. As pessoas criticavam Moisés. Uma das grandes questões de ser um líder é que todo líder recebe muita murmuração. Sim ou não? Todo líder recebe murmuração. Todo líder. Se você quer ser líder, se prepara. Vão murmurar contra você. Vão reclamar da tua liderança. Vão falar mal de você. Sim ou não? Todo líder, mesmo na casa, em casa, no trabalho, se você lidera alguma coisa, vão falar mal de você, irmão. Vão murmurar de você. E você tem que estar firme para aguentar essas murmurações que vêm contra a tua vida. Versículo 12: os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores. Quer dizer, Jesus abraçava todo mundo. Jesus queria que todo mundo chegasse para ele. A salvação é para todos. Mas eles murmuravam dizendo: e pecador. Jesus recebeu Zaqueu, Jesus recebeu a prostituta, Jesus recebeu a mulher que foi pega em adultério, Jesus recebeu todo mundo. E eles falaram: aí, recebe pecadores. É a mesma coisa o evangelho hoje. Tem gente que faz acepção de pessoas. Você sabe que tem igreja que dependendo da situação da pessoa, ele não pode ser membro lá? Porque na verdade faz acepção de pessoas. Se eu fosse falar de acepção de pessoas, nós vamos ver na Bíblia muito versículo contra essa prática de acepção. Vamos ver João 6, 41, 42.
João 6, 41, 42. Estou mostrando o versículo aqui para a gente chegar no ponto principal. João capítulo 6, 41, 42. Olha que coisa incrível. Está me entendendo até agora? Versículo 41, 42. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desce do céu. Os judeus reclamavam e murmuravam de Jesus, porque Jesus disse que era o pão que descia do céu. Quem? Você é o pão que desceu do céu? Porque Jesus está falando ali um trocadilho em relação ao maná, né? Que o maná, eles comiam e o maná acabava. E se tentasse juntar o maná por outro dia, não conseguiam. E Jesus falou: eu sou o pão que desce do céu. No versículo 42 ele diz assim: e perguntavam: não é Jesus o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, ele diz agora que desceu do céu? Murmurando contra Jesus, reclamando contra Jesus. No versículo 43 ele diz: respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Para de murmurar entre vós. Tem gente que vai para o cantinho assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, murmurar um com o outro. Não é não? Eu estou só falando aqui para a gente entender, meu irmão, a gente precisa mudar a nossa atitude, receber a cura interior e parar de reclamar. Se está calor, que calor, meu Deus, podia chover. Aí se choveu, que chuva. Para que chove tanto? É ou não é? Fala a verdade. Ô povo difícil. Povo difícil. Aí choveu muito. A gente reclama, porque tem lugar que nunca encheu, está enchendo agora. Eu vivi debaixo de enchente. Foi ou não foi, mãe? A gente foi criado assim, desde criança. Em dezembro, janeiro, fevereiro, temporal. Aí as crianças tinham que subir em cima dos móveis, em cima da cama, e troço boiando. Daqui a pouco, a madrugada inteira lavando a casa. Lava tudo, joga móvel fora. Graças a Deus, agora parou a chuva. Aí quando é uma semana depois, chovia tudo de novo. E enchia tudo de novo. Aí tinha que fazer tudo de novo. Eu fui criado na enchente. Então, hoje na minha casa não entra água, graças a Deus. Mas tem muita casa que entra. Agora, se você ficar reclamando, aqui mesmo tem gente que entra água em casa. Se você ficar reclamando, murmurando: meu Deus, que vida, que inferno, que não sei o que. Pelo menos você está vivo, né? Graças a Deus. Viu a cena daquele rapaz que salvou as duas crianças, ela é mãe? O carro foi embora, mas pelo menos está vivo, né? Glória a Deus. Então a gente tem que estar dando graças a Deus. Graças a Deus, amém, querido? Vamos ver um texto aqui em Filipenses. Agora vamos para o Novo Testamento, tá? Filipenses capítulo 2, versículo 14. Para a gente entendendo. Você está vendo que a gente vai na Bíblia, tem que ser Bíblia, para entender o que Deus quer falar para a gente? Filipenses capítulo 2, versículo 14. Glória a Deus. Olha que versículo. Fala assim no teu coração: eu vou guardar esse versículo na minha alma e vou fazer o que está escrito nele aqui, a partir da agora. Olha o que a Bíblia fala: fazei tudo, murmurando e reclamando de tudo. Não. Fazei todas as coisas sem murmuração e sem contenda. O que você for chamado para fazer, faça sem murmuração. Alguém chamou você, pastor, alguém te deu um desafio, você chega e fala: opa, é comigo mesmo. E aí, não vai achar dificuldade? Que dificuldade que nada, eu vou fazer isso aí. Seu tiro de letras, sem murmuração.
Que quando a pessoa vai fazer um negócio murmurando, já me chamou para fazer isso, não tem ninguém para fazer, não, só eu. Uma vez eu chamei uma pessoa para fazer chamava sempre alguém, fulano, faz isso aqui para mim. Ô pastor, não tem mais ninguém para fazer, não, só me vê, só me vê. Não tem mais ninguém aqui nessa igreja. Falei, rapaz, que privilégio que você tem de ser visto. É uma maravilha quando você é notado. Está murmurando, reclamando de ser notado? De ser chamado para um desafio? Você tem que glorificar a Deus. Meu pastor me chamava para cada desafio, eu aceitava. Uma vez, um novo convertido, morreu um irmão na igreja. E a família dele morava longe. Aí, o velório era na igreja. Aí, os irmãos foram um pouquinho visitar, foi lá ver o defunto. Aí, o pastor falou assim, Paulo, eu vou embora, descansar. Você pode ficar a noite toda aí? Velando aí sozinho o defunto? Eu era novo convertido e novo de idade. Eu falei, fico. Eu fiquei, eu e o defunto lá, a noite toda na igreja, com a porta fechada. Desafio, sem murmuração. Eu podia falar, pastor, pede outra coisa, agora tomar conta de defunto, não. Tomei conta do defunto a noite toda. Sem medo dele levantar. Fiquei orando, lendo a Bíblia. Foi uma noite incrível, amém ou não? Porque eu faço tudo sem murmuração. Eu vou reclamar para quê? Você pode ficar a noite toda aí? Posso. Eu era solteiro. Fiquei a noite toda. Não tinha nada para fazer. Fiquei lá. Quando chegou 7 horas da manhã, o pessoal começou a chegar. O enterro era só de tarde. Fui em casa, me arrumei, tomei um banho, ainda fui para o enterro ainda. Fazei tudo sem murmuração. Está escrito aqui, versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmuração. Quer ver outro texto incrível aqui, maravilhoso? Colossenses 3,13. Quando te derem um desafio, faça. Que hora que eu tenho que chegar? Tal hora, então vou chegar meia hora antes, pastor. Que hora que eu tenho? Tal hora, então estou lá, pode deixar. Faça chuva ou faça sol. Eu acho que a gente tem que aprender um com o outro. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Olha o que está escrito aqui. Colossenses 3,13. Quem achou? Suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Se alguém tem queixa de mim, está murmurando contra mim, está reclamando de mim, eu vou e perdoo aquela pessoa da mesma forma que Jesus me perdoou. Sim ou não? Eu tenho que perdoar o murmurador, porque o murmurador está fazendo mal para ele próprio. Fulano falou do senhor, pastor. É mesmo? Coitado dele. Então, o problema, a pior pessoa que sofre é aquele que mais fala mal, murmura contra a gente. E a gente vai caminhando aí, tem muito texto, tem muita palavra. Então, o que é fazer queixa? O que significa fazer queixa? É gemer, lamentar, queixar-se, reclamar. Tudo isso no grego tá essa palavra. Vamos voltar para os evangelhos. Marcos 7,34. Vamos ler muita Bíblia hoje aqui, hein? Quem não está anotando está perdendo. Quem não está anotando está perdendo. Depois, quem quiser, eu mando uma foto do esboço aqui para você. Marcos, capítulo 7, 34. Olha o que a Bíblia fala aqui. 34. É isso mesmo? Marcos 7, 34. Erguendo os olhos ao céu, suspirou
e disse: Afatá, isto é, abra-te. E abrindo-se-lhe os ouvidos, a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Isso aqui era um cara que estava doente, surdo, mudo, e Jesus libertou ele desses males. Entendeu? Agora, se você for ver aqui o contexto, você vai entender o porquê que Jesus fez isso. Mas vamos partir aqui para o finalmente aqui. Tem um versículo que a gente fala, a gente cita, mas não sabe o que está escrito. Eu vou citar para você aqui, ó. É Lamentações 3,39, diz: de que se queixa o homem? Lamentações 3,39. De que se queixa? Às vezes a pessoa faz queixa: minha vida é assim, minha vida é assado, estou passando isso, estou passando aquilo. Mas por que ele se queixa? Está na Bíblia. Eu quero a tua resposta. De que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Está reclamando de quê? Da tua própria vida. Porque cada um tem a vida que merece. Aí a pessoa fala: eu não tenho a vida, eu não merecia viver isso não. A minha vida, eu merecia coisa melhor. Não, irmão. Cada um tem a vida que merece. Porque tudo que a gente tem hoje foi uma semeadura nossa própria. Entendeu isso? Eu posso me aprofundar nisso se você quiser. Toda a nossa escolha, a gente escolheu algo no passado que hoje a gente está colhendo. Então, de que se queixa o homem? Dos seus próprios erros, das suas próprias escolhas. Está reclamando do teu marido? Você que escolheu, não foi você? Está reclamando da tua esposa? Meu Deus, minha esposa. Mas não foi tu que escolheu. E agora? De que se queixa o homem? Da sua própria escolha. Eu ganho tão pouco. Você tem que escolher essa profissão. Quem escolheu foi tu, ué. Eu moro no lugar ruim. Quem escolheu foi você. Mas eu sei o quê. Tudo é escolha nossa. Vou repetir. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Cada um é responsável pelos seus erros. Não vem culpar ninguém não, irmão. Pelo amor de Deus. Não culpa ninguém não. Vamos caminhar aqui, mais para frente. Filipenses 4:11. Eu já li esse não? Li não. Filipenses 4:11. Olha o que está escrito aqui. Versículo 11. Esse texto é maravilhoso. O que diz a Bíblia? Não digo isto por causa da necessidade. Já aprendi a contentar-me com a circunstância em que me encontro. Eu estava estudando uma ciência esses dias, até minha filha que mandou para mim, e eu comecei, e eu falei: poxa, eu já pratico isso, eu não sabia que isso era uma coisa importante. É a satisfação. Você tem que estar satisfeito. Porque quanto mais insatisfeito você fica, mais problema vem para a tua vida. É aquela velha história: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Outro dia eu vi um cara falando isso. O cara falou: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É mais um problema. Quanto mais você reclama, mais problema vem. Mais problema vem. Não é, pastor? Isso é verdade. Você reclama, aí vem um problema. O cara estava falando que o outro quase que bate no carro dele, e aí ele parou, o outro parou perto dele e falou assim: bonito, né? Quer dizer que você está certo. Parou assim perto.
E ele falou, eu estava com uma arma bem na cintura, deu vontade de dar um tiro na cara dele. Aí ele entrou falando, quanto mais eu rezo, mais só... O diabo, aí ele falou, o diabo está doido para eu fazer uma besteira. Então, só que são pessoas que já saem de casa reclamando. Você tem que sair de casa agradecendo a Deus. Senhor, muito obrigado porque eu estou saindo de casa, meu dia está lindo, maravilhoso, vai dar tudo certo hoje. Quando você chegar em casa, Senhor, muito obrigado que eu fui e voltei, deu tudo certo. É assim que tem que ser a vida, irmão. É assim que tem que ser a vida. Se você viver reclamando, vai dar tudo errado na tua vida. Para de reclamar. 4:11. Digo isto por causa da necessidade, porque já aprendi a contentar-me. Diga, contentar-me. Você fica não é contentar de ficar contente, alegrão, porque tá, é contentar-me. A vida está te dando isso? Então, irmão, a vida te deu o quê? Uma pedra, jogou uma pedra em você, pega e faz um castelo dela. Aproveite o mal que te faça e faça o bem. Versículo 12 agora. Sei passar falta, necessidade. Quem sabe passar necessidade aí? Passar necessidade. Quem sabe? Quem está treinado passar necessidade? Fala a verdade. Isso é meio ruim. Passar necessidade. Sei passar necessidade, sei também ter abundância. Em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a padecer fome, tanto a ter abundância como a ter necessidade. Versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Versículo 18, diz assim, mas tudo tenho até em abundância. Tudo você tem em abundância? Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício aceitável e aprazível ao Senhor. Versículo de número 19, o meu Deus, segundo suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. Amém ou não? Está me entendendo? Então, você tem que viver uma vida sem reclamação, sem murmuração, sem ficar reclamando de absolutamente nada. Já que nós estamos em Filipenses, vamos para Filipenses 4:4. É só voltar lá, no versículo 4 agora. Olha o que diz a palavra de Deus. Esse é muito bom, hein? Esse é bom. Se eu fosse você, eu guardava. Esse é bom. Filipenses 4:4. O que diz a Bíblia? Regozijai-vos sempre. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Ele está dizendo o seguinte: seja alegre, seja feliz. Mas a minha situação hoje ficou difícil para mim. Não vai tirar tua paz, não vai tirar tua alegria, não vai tirar sua satisfação. Da maneira mais legal da gente pregar o Evangelho é a gente pregar o Evangelho com a nossa maneira de viver, nosso estilo de vida. Não deu certo agora, irmão? Vai dar qualquer hora, pode acreditar. Deus vai te dar vitória nisso que você está vivendo aí. Mas você não pode ficar reclamando. Vamos lá, já estou terminando. 1 Tessalonicenses 5,16. 1 Tessalonicenses 5,16. Esse texto é maravilhoso. Aliás, eu falo que tudo é maravilhoso, porque a Bíblia é toda maravilhosa. É um dos versículos pequenos. Regozijai-vos sempre. Amém ou não? O que é regozijar? É estar feliz.
não é estar feliz, é ser feliz. Regozijai-vos sempre. Você tem que estar sempre feliz, sempre alegre, sempre contente, sempre maravilhoso. Versículo 18: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Em tudo você deve dar graça. Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Senhor, eu te dou graça. Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Dá graças a Deus em tudo, irmão. Tudo que você viver, toda a tua vida tem que ser uma vida de gratidão a Deus. Glória a Deus por isso. E assim você vai viver uma vida fantástica, uma vida maravilhosa, uma vida saudável, espiritual, para a glória do Senhor. Amém? Quem recebeu essa palavra, diga amém. Vamos viver uma vida sem murmuração, uma vida sem reclamação. Para de reclamar com tua mulher, para de reclamar com teu marido, para de reclamar com teu pai, com a tua mãe, para de reclamar um com o outro. Se alguém não fez, faça você, vai lá e faz. E vai lá e faz, toma atitude. E a gente vai viver uma vida mais tranquila, mais em paz, sem perturbação na nossa alma. E o Espírito Santo fale ao teu coração para a glória de Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Nós vamos recolher as ofertas para a obra do Senhor e pedimos que os irmãos cooperem para a gente ter alguns desafios aqui para resolver. Você que ainda não é dizimista aqui nessa igreja, eu peço, você que seja, obrigado, querido, está precisando. Você que ainda não é dizimista, faça um voto com Deus. Senhor, eu vou ser dizimista lá na igreja, encontro com Cristo.